Ajuntaram-se a Jesus os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém, vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, começaram a repreendê-los. Porque os fariseus e todos os judeus, mantendo a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E, quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. Há muitas outras práticas que seguem com rigor, como lavar os copos, os jarros, os vasos de metal e até mesmo as camas. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: por que os teus discípulos não andam conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me oram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Por quê? Deixando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição dos homens, o lavar dos jarros, dos copos e muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: vocês anulam o mandamento de Deus para guardar a sua tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, morra. Mas vocês dizem: se alguém disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais deixais fazer por seu pai ou por sua mãe. Assim, invalidais a palavra de Deus pela vossa tradição, que vocês mesmos instituíram, e fazem muitas coisas semelhantes a essas. Chamando-se toda a multidão, disse-lhes: ouçam todos e compreendam. Nada fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai dele, isso sim contamina o homem. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogaram sobre essa parábola. E ele lhes disse: também vocês ainda não entendem? Não compreendem que tudo que entra no homem, vindo de fora, não pode contaminá-lo, porque não entra no coração, mas no ventre, e é lançado fora no esgoto. Assim, declarou puras todas as comidas, e continuou: o que sai do homem, isso sim o contamina, pois de dentro, do coração dos homens, procedem os maus pensamentos, os adultérios, as imoralidades, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Levantando-se dali, Jesus foi para os arredores de Tiro e Sidom. Entrando numa casa, não queria que ninguém soubesse, mas não pôde esconder-se. Uma mulher, cuja filha estava possessa de um espírito imundo, ouviu falar dele e foi lançar-se aos seus pés. Essa mulher era grega, cirofenícia de nascimento, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixe que primeiro se saciem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem, debaixo da mesa, as migalhas dos filhos. Então Jesus lhe disse: por essa palavra, vai, o demônio já saiu de tua filha. Ela foi para casa, encontrou a filha deitada na cama, e o demônio já havia saído. Jesus saiu dos arredores de Tiro e Sidom e foi até ao mar da Galileia, passando pelo meio das terras de Decápolis. Trouxeram-lhe um homem surdo, que falava com dificuldade, e rogaram que pusesse as mãos sobre ele. Jesus o tirou da multidão, à parte, colocou os dedos nos ouvidos dele e, cuspindo, tocou-lhe na língua. Levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que significa: abre-te. Imediatamente os ouvidos do homem se abriram, a prisão da língua se desfez, e ele começou a falar perfeitamente. Jesus ordenou que não contassem a ninguém, mas quanto mais os proibia, mais divulgavam. E, admirando-se sobremaneira, diziam: tudo ele faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos.